estamos fazendo aqui a Escola da Cura. Começou hoje pela manhã e serão esses 5 domingos de julho. Nós vamos fazer aqui na igreja a Escola da Cura. A Escola da Cura será um tempo maravilhoso, um tempo para nós, pessoal, recebermos entendimento. Esta palavra é para nos dar coragem, nos trazer fé, nos trazer cura e também para que Deus possa trabalhar em nós e através de nós, para que Deus possa abençoar de uma forma extraordinária. Amém, gente? Deus está inaugurando um tempo onde as maldições estão sendo quebradas na vida daqueles que creem, na vida daqueles que têm conhecimento e entendimento. A Bíblia Sagrada é clara: o meu povo é destruído porque falta entendimento. Diga, a falta de entendimento. Diga mais forte: a falta de entendimento destrói. É a Bíblia que diz. Mas assim como a falta de entendimento destrói, o entendimento constrói. Então o entendimento edifica. Então tudo aquilo que nós recebemos de Deus, que nos dá entendimento, lembra que nós aprendemos a semana passada? Aquele que entende a palavra, o diabo não rouba ela. Quem lembra disso? Aqueles que não entendem a palavra, é esses que o diabo vai lá e rouba aquela semente. Então nós vamos viver um milagre em nome de Jesus. Aqui na Escola da Cura, eu quero falar com vocês muitas coisas importantes. Primeiro, Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia Sagrada diz que Deus, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, diga, nos abençoou, com todas as bênçãos, diga isso, todas as bênçãos. Então nós somos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. O que isso significa? Que já foi depositado na região celestial. Agora, como que eu faço para acessar isso? Eu acesso isso através da fé. Agora, por que eu posso acessar isso se está lá nas regiões celestiais? Porque a Bíblia diz que, Efésios 2:6, a Bíblia diz que Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com Ele, e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Ou seja, espiritualmente, quando cremos, estamos no nível das bênçãos. As bênçãos foram depositadas através do sacrifício de Jesus, e nós fomos colocados no mesmo nível da bênção quando Cristo ressuscitou. Então, pessoal, tudo já foi depositado nas regiões celestiais, e eu preciso acessar isso. Como que eu acesso? Eu acesso com as chaves do reino. O que são chaves do reino? Fé, fidelidade, bondade, oração, jejum, arrependimento, perseverança, confiança, esperança, entendimento, conhecimento, unidade, adorando. Então tudo isso são chaves do reino. E quando eu uso estas chaves, eu vou acessando as bênçãos, diga comigo, que já foram depositadas. Então, pessoal, bênção, nós tomamos então posse. Elas já foram depositadas e nós tomamos posse. Diga amém, gente. Amém. Hoje aqui na Escola da Cura, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a cura que foi depositada lá. E lá está depositada, como diz a Bíblia, todas as bênçãos. Então lá está a libertação também. Lá está a restauração do casamento. Lá está a restauração da família. Lá está a restauração, pessoal, da vida financeira. Lá está a restituição. Lá está, pessoal, todas as bênçãos, como está escrito. E, inclusive, a nossa saúde. Isaías 53, a Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. As dores são sintomas de enfermidades ou doenças. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E olha isso, e o
castigo que nos traz a paz. Diga comigo, paz. A paz, pessoal, não tem nada a ver com o corpo. A paz tem a ver com a alma. Então, na cruz do Calvário, a bênção foi física e também emocional. Porque tem pessoas que ela não tem nada no físico, ela não tem nem uma unha encravada, ela não tem nem joanete, não tem nem calo no pé, mas a alma dela é uma alma que está gritando. Ela tem um problema na alma, ela tem uma alma aflita e ela precisa de encontrar paz. Então, na escola da cura, nós seremos tratados globalmente, no corpo ou tricotonicamente. Olha a palavra pesada, hein? Palavra forte, hein? Tricotonicamente. O que é tricotonicamente? É ser tratado no corpo, na alma e no espírito, nos três, de forma tricotônica. A Bíblia Sagrada está nos orientando muitas coisas boas aqui. A Bíblia Sagrada diz no capítulo Malaquias, capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz assim: vós que fazeis menção do nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz: vocês que fazem menção do meu nome, o Senhor trará cura sobre as suas asas. A Bíblia diz: nascerá o sol da justiça e ele trará cura sobre as suas asas. Malaquias capítulo 4, vamos ler. Malaquias capítulo 4, versículo de número 2. Nós vamos aqui aprender muitas coisas e eu quero que você convide alguém para vir com você na escola da cura. Convide alguém, fala para ele: você não está doente, mesmo que diz que não tem jeito, vamos lá, vamos usar a fé, vamos buscar em Deus, porque tem coisas, seja bem claro, tem coisas que você só resolve com Deus, tem coisa que não resolve com remédio. Está aqui a dona Ivone contou um testemunho bonito, há tantos anos com insônia, não conseguia dormir, não é, dona Ivone? Não conseguia dormir, veio para o reino, ouviu a palavra, creu, Deus já libertou, já está até dormindo, até na hora que não pode estar dormindo agora, até no culto já está dormindo. Ou seja, bênção, pessoal, né? Deus começou a curar, Deus começou a libertar. Isso é cura. Ela alcançou isso em Deus, porque acessou as bênçãos que estavam depositadas nas regiões celestiais. Quem entendeu até aqui? Glória a Deus. Vamos ler aqui Malaquias 4:2. Vamos ler comigo. Lê comigo em voz alta. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. Olha para mim. O Senhor Deus, Ele está dizendo o seguinte: para vocês que temem o meu nome, existe uma esperança. Para vocês que temem o meu nome, tem uma saída. E o nome desta saída é Sol da Justiça. E Ele trará sobre as suas asas cura. Então, nosso Deus, isso aqui era uma profecia a respeito de Jesus, que lá o Malaquias, sendo usado por Deus, já estava dizendo: as pessoas vão ter problemas, dificuldades, as pessoas vão sofrer com catástrofes e com coisas, mas ele falou o seguinte: mas vós que temeis o meu nome, nascerá sobre vós o sol da justiça. Por isso nós estávamos cantando agora: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso quer dizer o seguinte, pessoal: o sol da justiça está nascendo. E não está nascendo por nascer, está nascendo para socorrer os que temem o nome dele. E ele está trazendo cura sobre as suas costas. Ele está aqui, irmãos, e tem cura sobre as asas dele. Amém. E sobre as asas dele tem cura para a alma, para o corpo e para o espírito. Interessante esta palavra aqui. Na escola da cura você vai aprender tudo isso para que você entenda e não desfaleça. Agora vem comigo em 1 Pedro
Primeiro livro de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos lá, sonoplasta. Primeiro livro de Pedro, no capítulo 4, no versículo de número 10. Pessoal, serão 5 domingos, tá? Não falte, venha, participe. Hoje eu vou ministrar a palavra. Enquanto estou ministrando a palavra, Deus está agindo com esse propósito. Está curando aqui, curando através daqui. Porque Ele faz assim, Ele cura aqui e através daqui. Amém, gente? É assim que acontece. Ele cura indo, Ele cura vindo, Ele cura de diversas formas. Vamos ler isso daqui agora, pessoal. 1 Pedro 4,10. Cada um, lê comigo, administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Vamos ler de novo? Vamos lá. Cada um administre aos dons aos outros, aos outros, o dom como cada um administre aos outros, melhor dizendo, o dom como recebeu. Olhem para mim. Eu já ensinei aqui na igreja que os dons nunca é para nós. O dom está em nós. Por quê? Porque o dom tem que ser administrado ao outro. Os nossos dons, ele não serve para ficar guardado dentro de nós. Os nossos dons, eles servem para ser administrado aos outros. Ou seja, se eu tenho o dom da cura, eu não tenho o dom da cura para ter dentro de mim. Eu tenho o dom da cura para curar pessoas, ou para ministrar pessoas. Se eu tenho o dom de tocar e eu toco, eu não toco para mim, eu toco para alegrar pessoas, eu toco para curar pessoas. No caso aqui do nosso meio, que a música para a gente aqui não é só música, é cânticos espirituais, é arma espiritual, é recurso, amém, gente? Então nós não só cantamos aqui, nós adoramos, e existe um poder sobre a adoração, sobre o nosso louvor. Então os dons é para administrar aos outros. Por exemplo, quem tem o dom de maravilhas, ele não tem para ele tem para abençoar pessoas. Quem tem o dom da palavra, ele não tem o dom da palavra para ele tem o dom da palavra para administrar pessoas. Todos os dons é para servir. Quem já sabia disso? Já tinha ensinado aqui. Então a palavra que nós estamos lendo aqui, ela está comprovando que isso daí é uma verdade. A palavra que nós estamos lendo, está com sono? Vai dormir então. Fica aqui, o está cansado aqui. Vai lá descansar lá. Acordou cedo e hoje ele está cansado, tomou remédio também lá, remédio a cortar por isso. Então, gente, esta palavra está mostrando para nós aqui que cada um administre os dons, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça. Primeiro, o dom é para servir. Segundo, pessoal, a graça é o quê? Multiforme. A graça não é uniforme. O que quer dizer isso? Tem pessoas que serão curadas quando a gente coloca a mão, tem pessoas que não serão. Ah, foi derrotada a oração. Não foi derrotada, porque a graça é o que, gente? Multiforme. Tem gente que está frustrado porque recebeu a oração de um homem que ficou 40 dias no monte jejuando e não recebeu a cura. Não é possível. Ele fez 40 dias em jejum, ele subiu no monte 7 semanas. Pessoal, não fique frustrado, porque a graça é multiforme. Alguns serão curados com jejum, alguns serão curados com imposição de mãos, alguns serão curados com oração da fé, alguns serão curados, pessoal, com unção com óleo
e outros serão curados porque alguém orou por ele e nem sabe. Por quê? A graça é o que, gente? Multiforme. Por isso, quando a Bíblia está dizendo que a graça é multiforme, a Bíblia está nos ensinando, existem vários caminhos. Então alegra teu coração. Pastor, não aconteceu assim. Então alegra teu coração, porque tem outro caminho para você conseguir essa vitória. Glória a Deus. Quem entendeu isso? Amém. Deus está dando para a gente aqui um entendimento. Ele está abrindo os nossos olhos, dando para a gente entendimento, para a gente tirar a frustração. Mas não deu certo. Será que Deus não olhou para mim? Eu queria que fosse assim. Eu queria que Deus usasse aquela pessoa. Eu queria que Deus usasse ali. Irmão, a graça é multiforme. Tire esse negócio da sua cabeça. Nós não somos religiosos para crer que isso acontece assim. Nós somos de Deus para entender que pode acontecer de qualquer maneira. Ele pode usar quem Ele quiser. Ele pode usar nada. Ele pode curar a gente dormindo. Ele pode curar a gente no banheiro tomando banho, viajando. Ele pode curar você lá no trabalho. Porque a graça é multiforme. Glória a Deus. Então, se você tiver esse entendimento, você nunca vai ficar frustrado. Olha, tinha um caroço aqui, o pastor orou, o caroço continua. A oração dele não valeu. Não, a oração valeu sim, a unidade valeu. Você precisa entender que se não foi assim, será de outra forma, porque a graça é multiforme. Então a escola da cura que nós fazemos aqui é isso, gente. É para tirar frustrações. Tem gente que desanimou porque não ficou curado. Mas eu quero dizer que Deus vai usar as autoridades para dar alta para você. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça multiforme está agindo aqui, ali, assim, assado. A graça está agindo. Diga comigo, é debaixo dessa multiforme graça que eu estou. Então a gente já aprendeu duas coisas importantes aqui. Cada um administra os dons aos outros. Digo, o meu dom é para servir o outro. A prosperidade é o dom de Deus. A Bíblia diz que a prosperidade é o dom de Deus. Então a tua prosperidade, que é o dom de Deus. Pastor, o ímpio não tem entendimento. Irmão, nós não estamos falando com o ímpio, nós estamos falando com os filhos de Deus. É com aqueles que já entenderam que o reino, que fazem parte do reino. Eles não entendem que a prosperidade é um dom. Eles acham que é fruto só do trabalho. Não é, é dom. Mas muitos não sabem como você sabe. Talvez o teu dom não é tão grande como o deles, ou como o de outros. Mas pelo menos você tem entendimento que o dom não é só para te servir, é para servir o outro. Então, quando você prospera por causa do dom da prosperidade, você também já entendeu que a prosperidade é um dom. E o dom sempre é também para administrar o outro. Ou seja, é para servir o outro. É por isso que você é dizimista, você é ofertante. E quando você vai semeando, você vai sendo abençoado. Por que eu preciso semear? Salmo 40, a Bíblia diz, pessoal, que a oferta tem o poder de cura. Na escola da cura você vai aprender tudo isso. Caminhos. Por que a oferta é um caminho de cura? Porque a graça é o que, gente? Multiforme. Amém? Amém. Então vamos ler aqui agora, na sequência, né, versículo de baixo. É isso mesmo, né? Isso. É isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que acabamos de ler. Então, o dom é para servir o outro e a graça é multiforme. Vamos ler agora, pessoal. É 1 João, capítulo 3, versículo 8. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo de número 8. Vamos entender isso daqui. Vamos ler? Vamos lá. Quem pratica o pecado é do... Pessoal, não é quem pecou, é quem pratica. Então, se você ficar na mão do diabo,
ele vai te escravizar. Quem pratica é do diabo. Quem entendeu isso? Diga assim: não é quem pecou. Diga: porque todos pecam. É quem fica lá praticando. Diga: Deus me livre. Porque o diabo peca desde o princípio. Lê comigo isso, gente. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém. Então a gente viu aqui que o Senhor Jesus, ele foi enviado lá no Éden. O diabo entrou. O Éden, lá no começo, o Éden, que quer dizer terra fértil, Deus criou lá toda a terra, fez tudo que o homem precisava, depois ele colocou o homem lá, o homem não ter falta de nada. Aí, Deus entendeu que a única falta que o homem tinha, o homem não tinha falta de comida, não tinha falta de alimento, ele tinha tudo para viver. Mas o homem não ia multiplicar, os animais iam multiplicar. Aí Deus falou: não, o homem não vai, por quê? Deixa eu dar um jeitinho. Já estava no projeto de Deus. Ele criou para uma mulher, para o homem, e deu de presente. Fica aí a dica: mulher é presente para o homem. Fale sempre para o seu marido, tá? Fique sabendo que mulher é um presente de Deus para o homem. Olha que bênção. Amém? Então, gente, olha que interessante isso. Então Deus entregou um presente para o Adão e para Eva, e eles podiam multiplicar e etc, e ser uma bênção. O diabo sempre quis atrapalhar o plano, mas ele só atrapalhou o plano porque Eva e Adão deu ouvido para o diabo. Por isso a Bíblia diz: não deis ouvido para o diabo. Tudo bem, eles deram ouvido para o diabo aproveitou que eles deram ouvido, e o diabo começou a agir. E você é o que você come, meu irmão. Você é o que você ouve. Por isso que a fé vem por ouvir. O desânimo também vem por ouvir. Então o diabo conseguiu tirar eles do propósito. Quando você ouve Deus, você entra no propósito. Mas se você ouvir o diabo, você sai do propósito. Então o diabo entrou e começou a trazer um monte de coisas que não era para existir. O diabo então começou a fazer, porque o homem deu legalidade. O que Deus fez? Deus falou o seguinte: vou mandar o sol da justiça trazendo cura sobre as asas dele. Esse sol da justiça é Jesus. E para que ele se manifestou, gente? Vamos lá, o sonoplasta. Ele se manifestou para quê? Para isto o Filho de Deus se manifestou. Lê bem forte: para desfazer as obras do diabo. Então Jesus, ele se manifestou para isso. Aquele sacrifício da cruz foi para desfazer as obras do diabo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades para desfazer as obras do diabo. Então as enfermidades são obras do diabo que Jesus desfez na cruz. Pastor, e por que ainda existe doença? Existe doença e sempre vai existir. Porque elas estão depositadas, as bênçãos estão depositadas nas regiões celestiais. Nem todos vão acessar. Porque para acessar as regiões celestiais, você precisa, primeiro, crer no que foi feito na cruz. Você precisa crer na ressurreição. E você precisa ter as chaves do reino. Uma delas é a fé para acessar. Por isso nós temos que manter o nosso foco ouvindo a palavra. Porque nós vamos recebendo cada dia que passa chaves do reino. Tinha um monte de coisa que a gente não sabia. Mas depois que a gente começou a ouvir a palavra, a gente começou a aprender. Saltou os nossos olhos. Você fala: eu preciso fazer isso. Diga comigo: isto é a chave do reino. Diga: isso funciona no mundo espiritual. Amém? Amém. Então Jesus, a gente está fazendo a escola da cura,
E você precisa entender que o Senhor Jesus ele veio para desfazer das obras do diabo. A gente tem que dizer para essas enfermidades: o meu Jesus já levou sobre ele, ou seja, o meu Jesus já desfez este mal na minha vida, e é assim que eu creio. Pastor, e se eu confessar e continuar, eu não fico frustrado porque eu creio, eu não fico frustrado porque a graça é multiforme e eu vou ser alcançado, você vai ser alcançado da maneira que Deus quiser nos alcançar. Quem compreende isso? Multiforme graça. A frustração sai de dentro da gente. Por exemplo, Deuteronômio 28, a Bíblia Sagrada diz que os nossos inimigos virão por um caminho, mas eles vão fugir por 7. Por que por 7? Porque em nosso favor não tem só a graça, tem a multiforme graça, tem vários caminhos, tem várias portas. Quem é que toma posse? Glória a Deus. Você quer ver um entendimento sobre multiforme graça? Eu comentei de manhã, ministro, acho que foi Esther 4:14, né? Foi para nós aí. Esther 4:14. O povo hebreu, eles estavam passando por uma luta muito grande, aonde havia, pessoal, uma ameaça de morte para os judeus. Mais ou menos parecido com aquilo que o Hitler fez dentro de uma história mais recente, né? O Hitler fez com os judeus, matou milhares deles. Se eu não me engano, 6 milhões, né? Se eu não me engano, foram 6 milhões de judeus mortos por Hitler. É muita coisa. O Amã, ele tinha mais ou menos uma mentalidade igual à mentalidade do Hitler, e ele odiava os judeus. Só que olha como que funciona a agenda profética. A agenda profética funciona assim. Olha só, nada acontece em vão no reino. Por exemplo, o Davi vai levar uns queijos lá para os seus irmãos. Ele nem imaginava que aquilo era uma agenda profética para ele lutar com o gigante e mudar a história dele. Quem entendeu? Amém. E o rei Assuero, ele faz uma festa, ele convida a rainha, se eu não me engano, o nome dela era Vasti, e ele convida a rainha Vasti ou Vasti para a festa dele, e ela não vai. Ele larga da rainha e depois ele fica solteirão, um rei rico, solteiro. Alguém olhou para ele e falou: um rei bonito desse não pode ficar solteiro não, então arruma umas mulheres bonitas aí. Fizeram lá uma seleção e vieram as moças bonitas e virgens das províncias e ficaram mais ou menos um tempo, não sei quanto tempo, se foi 6 meses, se foi um ano, elas ficaram no spa, gente, se cuidando por dia do encontro com o rei. A Esther, ela também foi, ela era hebreia. Mas aí, pessoal, todas aquelas mulheres foram passando diante do rei, diz a Bíblia. Passou um, ele olhou, passou outro, ele olhou, passou outro, ele falou: dá uma volta aí, e não era. E quando a Bíblia diz assim, ó, e chegando a vez de Esther, numa agenda profética, ele amou a Esther e se casou com ela. Ela se tornou rainha. E olha que o tio dela, ou melhor, o primo dela, que se tornou um pai, porque ele era o primo mais velho, os pais dela haviam morrido na guerra, e ele ficou cuidando dela. E esse homem chama-se Mardoqueu. Olha o pensamento dele sobre multiforme graça. Zonoclássico, vamos lá. Lê comigo, gente. Olha que Mardoqueu falou. Porque se de todo te calares nesse tempo, lê comigo, gente. Socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. De novo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus.
Olha para mim, vamos ler. Vamos explicar. Pode ser. Então a gente está vendo aqui agora o Mardoqueu falando, a Esther se tornou rainha. E ele falou, agora é a vez, já que ela é rainha, ela é uma mulher hebreia, ela pode, ou judeia, né? Ou judia, desculpa. Ela podia agora interceder pelo povo dela. Então Mardoqueu falou o seguinte, Esther, se de todos você não agir, Deus vai dar o livramento de outra parte. O que ele acreditava? Na multiforme graça. Se não for assim, vai ser assim. Glória a Deus. Então, pessoal, essa palavra tem que estar dentro do nosso coração. Que palavra? Essa daqui, ó. Se de todos te calares, o socorro virá de outra parte. Meu Deus, eu queria que fosse assim, não foi? Eu sei que o Senhor está cuidando de mim, o socorro virá de outra parte. Diga, eu acredito que o socorro pode vir de qualquer parte quando Deus age. O que é isso, gente? Multiforme graça. Não é uniforme, não é um jeito só. Então tem gente que vai ser curado com a imposição de mãos. E vai contar o testemunho nosso, pastor. Participei da imposição de mãos, fiquei curado. Nossa, pastor, e eu não fui. Mas não é para ficar frustrado, não, irmão. Porque tem outro caminho, tem outra maneira. Glória a Deus. Continue crendo. Quem toma posse? Quem está entendendo? Então a escola da cura não é só para ministrar cura, é para ministrar entendimento a respeito da cura. Pastor, Deus vai curar todo mundo? Pessoal, a bênção é para todos, mas nem todos vão conseguir acessar as regiões celestiais. Por quê? Porque vai faltar, a incredulidade não vai deixar, a preguiça não vai deixar, o diabo vai fazer de tudo para você não acessar. É por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades nas regiões celestiais. Por que o diabo não trabalha no mundo físico? Ele trabalha no mundo, lá nas regiões celestiais, porque é lá que está depositado as bênçãos. Mas você vai tomar posse do mesmo jeito, porque maior é aquele que está com você. Já estou terminando. Olha que interessante, Mateus 8, para a gente fechar agora. Meu Deus do céu, as horas já não nos esperam mais, ministro. 8 o quê? Eu quero dizer que esta igreja está transformada no palco dos milagres, Glória a Deus. no ambiente de Deus. Domingo passado nós fizemos uma oração aqui para a irmã que ela teve um AVC e ela estava muito grave. Quem estava no domingo passado? E nós oramos aqui pela irmã, intercedemos. Estava grave, precisava fazer uma cirurgia e não tinha vaga em outro hospital. Mas Deus foi tão bom, irmão, que no outro dia ela já estava conversando, no outro dia ela já tinha melhorado, no outro dia ela não precisava mais fazer a cirurgia, no outro dia ela não precisava mais ser transferida para outro hospital. Se eu não me engano, hoje ela já é até alta. Pastor, o que Deus fez? Deus operou, irmão. Glória a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, clama a mim e responder-te. Todas as vezes que nós clamarmos com fé, diga comigo para você nunca mais esquecer, todas as vezes que eu clamar com fé, haverá uma resposta do céu. Glória a Deus.
O Mateus capítulo 8, versículo 1 diz assim, pode lá, versículo 1. Já estava lá? Não, versículo 1, né? Isso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser livre. E logo ele ficou purificado da sua lepra. Pode ser. Irmão, qual é o entendimento que nós temos aqui? O entendimento que temos aqui é que nós temos aqui um cara que tinha lepra. Ele não podia nem chegar perto das pessoas, a lei não permitia. E Jesus não podia tocar nele, porque aquele que tocasse ficaria também comprometido. Então, pela lei, Jesus, aquele homem corria risco de sofrer ali, pessoal, as penas da lei, e Jesus também corria o risco de ser excluído. Eu estou falando fisicamente, no ponto visual, palpável, tocável e legal. Pois Jesus também poderia, depois disso, ser mandado para um leprosário, se assim fosse determinado pelo sacerdote, que era o cara que dava alta ou encaminhava para o leprosário. Quem entendeu isso? O sacerdote era o médico da época, pessoal. Ele que dava alta. Eu quero dizer para você que hoje em dia, sacerdotes continuam dando alta, irmãos. Continua dando alta para pessoas. Continua ministrando e pessoas ficando curadas. Aí o médico vai lá e fala: vou dar alta também. Diga glória a Deus. Escola da cura, você precisa entender isso. Existe uma autoridade sobre o sacerdote para ele receber alta. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas tem pessoas que nem sabiam, mas a partir de hoje estão sabendo e vão começar a crer nos sacerdotes, vão pedir a bênção sacerdotal. Pastor, interceda por mim, põe a mão na minha cabeça, me unja com óleo. Ah, pastor, o senhor não precisa vir aqui não, mas olha daí mesmo, porque eu sei que é aí, e através daí, é assim mesmo, irmão. Isso é entendimento. Ah, o pastor orou por mim, pelo zap. O que tem? No mundo espiritual não existe distância, irmão, existe fé. Mas olha o que diz a Bíblia aqui. Jesus falou para ele: eu quero ser livre. Então o que ele fez? Ele quebrou as regras. Quem quer, pessoal, não fica pensando que vão falar de mim, eu não posso. Eu quero minha cura. A mulher do fluxo de sangue também, ela não podia tocar, porque a lei não permitia. Mas ela falou: não quero nem saber disso, eu quero o meu milagre. Irmão, quando você quer ser o seu milagre, você busca. Quando você quer ser o milagre, você não importa o que os outros vão dizer. Quando você quer ser o milagre, você vai para cima. Você crê, você busca, você faz, você obedece. Você tem direção espiritual, sacerdotal, você tem cobertura, você tem uma palavra, você tem esperança, você tem fé. Então aqui dentro da escola da cura você está entendendo que não importa o que os outros vão dizer, viva teu milagre, vai para cima, porque tem coisa que você tem que pedir. Ele poderia buscar a bênção dentro do leprosário e nem abrir a boca, só em pensamento Deus podia curar ele. Por que isso, gente? Por causa da multiforme graça. Mas nesse caso, o Espírito Santo incitou a buscar. Olha, eu estou com lepra, a lei diz que eu não posso, mas eu vou romper. Foi lá e rompeu, meu irmão. Porque Jesus veio para a gente romper mesmo. Quem entendeu? E Jesus colocou a mão nele. Jesus se preocupou com a lei. Ele se preocupou com aquela pessoa. O maior investimento de Deus no reino é em pessoas. Então Jesus se preocupou com ele e disse para ele: eu quero ser limpo. Fique limpo. Quando você busca, ele fala: você quer? Eu também quero.
fique livre, fique curado, fique abençoado, ser limpo, ser liberto, ser transformado. Receba a paz. Quem toma posse, irmãos? Olha o que acontece, veja comigo aqui na sequência. Olha lá. E disse então Jesus: olha, não digas a alguém, mas não o digas a alguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Olha só. Pode ir, irmão. Olha o que Jesus falou: olha, vai lá e apresenta, vai lá e fala para o sacerdote. Por que o sacerdote? Jesus falou para ele ir ao sacerdote, irmãos. Porque o sacerdote era a autoridade que dava alta para o leproso, ou também incluía ele ao leprosário. Ele falou: leva uma oferta que Moisés determinou, para que a oferta sirva de testemunho. Nunca a oferta foi só para pagar a despesa. Oferta serve de testemunho. Tem dia que você vai dar uma oferta, e você vai dar uma oferta assim: essa oferta que eu estou dando é para tal coisa. Hoje uma irmã mandou uma oferta e ela falou: pastor, esta oferta que eu estou ofertando é por minha vida, que eu tenho ofertado por tantas pessoas, e esta oferta é por minha vida. Um dia ela vai contar o testemunho: eu ofertei, e esta oferta virou um testemunho na minha vida. Então esta aqui é a prova, pessoal, que a oferta não é só para pagar a despesa, mas também a oferta serve de testemunho. As suas ofertas, elas estão no mundo espiritual. A oferta fala. A oferta tem voz. A Bíblia diz que a oferta de Abel, o sangue dele, fala até hoje. Então esse entendimento que você precisa ter. Ele foi ao sacerdote, o sacerdote, Jesus estava ensinando: olha, vai lá para o sacerdote, porque a lei mandava assim fazer, e o sacerdote já dá alta. Jesus, eu tenho certeza, irmão, que quando ele chegou lá, sacerdote, era assim que ele tinha que fazer: eu trouxe a minha oferta, está aqui, eu quero que você me examine. O sacerdote examinou e falou: cara, pode voltar para tua casa, pode sair do leprosário, você está de alta. É a mesma coisa, irmão. Jesus está aqui, está ministrando a nossa vida na escola da cura, e os médicos vão dizer: não precisa mais tomar esse remédio, não precisa mais fazer a cirurgia. Eles vão ficar surpresos, porque nós estamos sendo ministrados pelas bênçãos depositadas nas regiões celestiais. Amém. Amém? Amém. Olha agora para a gente terminar. Pode passar. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, diga comigo, paralítico, e violentamente atormentado. Então chegou um homem lá, chegou um homem lá, e este homem, ele era romano, por isso que ele era centurião, ele era um chefe da polícia romana, mas ele tinha um dos soldados dele que estava doente. E você vê que esse homem tinha bondade dentro dele. Bondade é característica de quem, gente? De Deus. Você vê que esse homem, ele tinha Deus dentro dele. Mesmo na falta de entendimento, ele tinha característica de Deus, que ele foi buscar uma cura
para o servo dele que estava como, gente? Paralítico. O servo dele estava paralítico e atormentado. E ele foi até Jesus, porque ele creu. Irmão, todas as pessoas que creem, elas vão até Jesus. Tem pessoas que ainda não foram até Jesus, mas precisam ir até Jesus, porque Ele é a fonte de cura. Na escola da cura, você precisa entender que a fonte principal é Jesus. Já estou terminando. Então ele foi buscar. Pode passar. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Interessante isso, irmãos. Eu irei e lhe darei saúde. Ou seja, foi na fonte e ele falou: eu tenho saúde para dar. Você está aqui, nesse ambiente, na escola da cura. Você veio na fonte e a fonte tem saúde para dar. Ele mesmo disse, ele mesmo falou: eu irei e lhe darei saúde. O menino que estava doente não estava lá. Mas olha que interessante para a gente terminar aqui, a gente continua domingo que vem. Pode passar. O centurião, respondendo, disse: Senhor, lê comigo, gente. Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma, e o meu criado há de sarar. Ele falou: Senhor, não precisa ir lá em casa, não. Envia uma palavra e ele vai ficar curado. Irmãos, esse milagre vai acontecer através daquele lugar, através de Jesus naquele lugar. A escola da cura nos mostra que é em nós e através de nós. A escola da cura mostra que é aqui e através daqui. Então a gente está vendo que esse garoto não estava presente, mas tinha alguém lá representando ele. Então, dentro da escola da cura, a gente aprende a importância de representar alguém que precisa de um milagre. Pastor, meu marido precisa de um milagre, meu esposo, meu filho, minha mãe. Ainda bem que tem você representando ele. Igual esse centurião estava representando aquele menino que era um servo dele, que estava muito. Esse menino aqui, irmão, centurião, ele acreditava no exército de Jesus. E tem crente que não acredita em anjo. Vou terminar lendo o último versículo agora. Lê comigo. Ele fala assim: Jesus, pois eu também sou homem sob autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, vai. E a ele vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. Ele está querendo dizer o seguinte: Jesus, eu tenho sobre a minha ordem pessoas que me obedecem. Ele estava dizendo o seguinte: Jesus, eu sei que o Senhor tem sobre a tua ordem anjos que te obedecem. Se o Senhor disser para o anjo ir lá, ele vai. Irmão, na escola da cura, fique sabendo que se Jesus ele pode dar ordem aos anjos dele para ir lá, e ele vai. Aí o que Jesus, quando você crê que Deus pode fazer através daqui, através de você, olha o que Jesus disse. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiram: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Ele quis dizer o seguinte: acreditar que eu não preciso nem ir lá, acreditar que uma palavra minha pode curar, isso é fé. Pastor, não me ungiram com óleo, não tem problema. Ungir com óleo é uma ferramenta espiritual de cura, sim. Oração da fé, sim. Mas se você acreditar que uma palavra é poderosa para fazer isso, toma posse. Hoje nós
Nós vamos ministrar a palavra. Tem gente ficando curado só com a ministração da palavra. Semana que vem nós vamos participar da Santa Ceia. Nós vamos fazer valer as bênçãos que foram depositadas nas regiões celestiais. No outro domingo nós vamos, sei lá, ungir com óleo, fazer oração da fé. Não sei o que a gente vai fazer. Deus sabe, o Espírito Santo vai guiar a gente. Nesse 5 domingo vai ser pessoal debaixo desta bênção, debaixo dessa atmosfera, desse ambiente de cura. Amém. No corpo, na alma e no espírito. Amém? Essa é a palavra que nós trouxemos hoje para que o teu coração receba em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a nossa fé. Amém, pessoal que está em casa, que Deus abençoe a sua vida e também compartilhe esse vídeo. Envie para pessoas que precisam de bênçãos e de cura. Aí está o número do Pix da igreja. Se você ainda não é um dizimista, seja. E tudo que vier da tua mão, tribute no reino de Deus. Porque todo mundo tem a oportunidade de tributar no reino de Deus. E quem não tributa no reino de Deus, vai tributar em outro reino. Não seja vocês. Aí tem o número do Pix para você fazer, enviar essa facilidade que tem na tecnologia, para a gente poder continuar fazendo a obra de Deus. Um beijo no coração. Domingo que vem tem mais cobra. Deus abençoe.